Em 2022, a Michele Bolsonaro pode participar das eleições para presidente da República? Olá pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz, Wesley Machado, estou muito feliz com a sua participação, com a sua audiência aqui no Gabaritando Eleitoral. Hoje eu vou tratar com vocês sobre um quadro aqui do Gabaritando Eleitoral, quadro conhecido como Projeto Súmulas do TSE. Então, neste dia, eu e você vamos analisar mais uma súmula do TSE. A súmula da nossa conversa de hoje é a súmula número 6. Antes de mais nada, estou de óculos, pois fiz uma cirurgia oftalmológica. E se durante a aula eu der um grito, eu espernear ou eu mostrar uma cara mais feia do que a normal, não se assuste, não saia daí. É porque eu estou fazendo um exame para verificar o meu sistema circulatório. Então, não se preocupe, hoje eu e você vamos tratar da súmula número 6 do TSE. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo e de compartilhá-lo com os seus amigos. Pessoal, a súmula número 6 do TSE diz respeito à aplicação da inelegibilidade inscrita no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. E antes de mais nada, eu quero com você ler o artigo 14, parágrafo 5º. Então abra aí para mim, por favor, a sua Constituição Federal e faça a leitura conjunta comigo do que diz essa disposição. E diz assim: o presidente da República, os governadores dos estados e do Distrito Federal e os prefeitos e quem os suceder ou substituir no curso do mandato poderão se reeleger para um único mandato subsequente. Em razão de nós estarmos em uma república, o artigo 1º, caput da Constituição Federal, diz assim: a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático. Veja, a Constituição diz que nós adotamos no Brasil a forma republicana de governo. Como consequências da adoção do princípio republicano, nós temos a exigência da alternância no poder e da periodicidade dos mandatos eletivos. Aqueles que são eleitos para exercerem um mandato. Encerrado esse mandato, faz-se novas eleições para a escolha de novos mandatários. Então, pelo princípio republicano, é natural essa mudança, essa periodicidade na realização das eleições para que tenhamos o povo novamente manifestando a sua escolha, novamente votando e escolhendo quem os representará nas casas legislativas e nos cargos executivos. Em razão desse princípio republicano, nós temos a previsão na Constituição de que quem é chefe do executivo só pode se reeleger para um único mandato subsequente, fazendo uma ponderação entre, de um lado, o princípio republicano, que exige a alternância de poder, e, de outro lado, o princípio da continuidade político-administrativa, que faz com que seja admissível, dentro dos parâmetros constitucionais, a reeleição para que o mandatário possa concluir os projetos, os programas e as obras por ele iniciados. Então, veja, nós temos uma compatibilização entre princípio republicano e princípio da continuidade político-administrativa lá no artigo 14, parágrafo 5º, permitindo ao chefe do Poder Executivo uma única reeleição para mandato subsequente. Não se admite terceiro mandato consecutivo. No Brasil, só se admite 2 mandatos consecutivos. Cuidado! É possível que nós tenhamos mandatos intercalados. Não se admite que nós tenhamos mais de 2 mandatos consecutivos. Mas mais de 2 mandatos intercalados não tem problema. Basta que eu e você nos recordemos do caso Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, governador, ele foi governador do estado de São Paulo e já exerceu este cargo por 4 vezes.
Por mais de 2 vezes consecutivas, isso não aconteceu, mas ele já foi governador do estado de São Paulo por 4 mandatos. Mas, voltando à pergunta que iniciou essa nossa conversa. Em 2022, Michele Bolsonaro poderá participar da eleição para presidente da República? Michele Bolsonaro, esposa do presidente Bolsonaro, e aqui é só um caso emblemático para tentar ilustrar com o caso atual a aplicação dessa súmula número 6. Será que a esposa de Bolsonaro pode participar da eleição para presidente da República em 2022? Para responder a esta pergunta, vamos ver o que diz a súmula número 6 do TSE e a súmula assim: são inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Então, essa súmula está a dizer inicialmente que os parentes do chefe do Poder Executivo são inelegíveis. E são inelegíveis em razão da inelegibilidade reflexa. O artigo 14, parágrafo 7º, abra aí para mim, por favor, a sua Constituição Federal e leia comigo o que diz o artigo 14, parágrafo 7º, e diz assim: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, leia-se companheiro, bem como os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente, governador e prefeito e de quem o substituir nos 6 meses antes da data das eleições. Então veja, quem é parente do chefe do Poder Executivo é inelegível para cargos eletivos no território em que o titular exerce o cargo. Logo, os parentes do presidente Bolsonaro são inelegíveis no Brasil inteiro, não podem participar da eleição em nenhum lugar do Brasil. Mas aí a súmula número 6 do TSE diz: é verdade, parente do chefe do Poder Executivo é inelegível no território em que ele exerce seu mandato. Mas aí vem uma exceção. E qual é a exceção? A súmula número 6 vai dizer assim: são inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do chefe do Poder Executivo. Veja, do titular do mandato, vírgula, e aqui vem a exceção, salvo se este for reelegível e tiver falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes da data das eleições. Então, é bem verdade que os parentes do chefe do Poder Executivo são inelegíveis, inclusive para o cargo por ele ocupado, salvo ser preenchidos 2 requisitos. Primeiro requisito para que os parentes do chefe do Poder Executivo possam participar da eleição para o cargo por ele ocupado. Primeiro requisito é: ele, chefe do Executivo, tem que ser reelegível. Se ele, chefe do Executivo, puder concorrer à reeleição, os seus parentes podem participar da eleição para o cargo por ele ocupado. Nós tivemos um caso desse no Brasil, um caso que ficou muito conhecido, o caso Rio de Janeiro. Nós tivemos Garotinho, governador do Rio de Janeiro, primeiro mandato, e depois nós tivemos Rosinha Garotinho, no 2º mandato, a esposa do Garotinho. Então, primeiro mandato Garotinho, 2º mandato um parente do Garotinho, a Garotinha, a Rosinha. Então, vejam, é possível que os parentes do chefe do Executivo, o cônjuge companheiro do chefe do Poder Executivo, concorra à eleição para o cargo por ele ocupado, desde que, primeiro requisito, ele seja reelegível, desde que ele pessoalmente possa concorrer à reeleição, ou, em outras palavras, desde que ele esteja no seu primeiro mandato. Segundo requisito, desde que ele se desincompatibilize no prazo de até 6 meses antes da data das eleições. Então, se ele se desincompatibilizar ou se houver a desincompatibilização no cargo, então, falecimento, renúncia, afastamento definitivo,
no prazo de até 6 meses antes da data das eleições, ele vai afastar a inelegibilidade reflexa de seus parentes e eles então poderão participar da eleição. Então veja, poderão participar da eleição para o mesmo cargo ocupado pelo titular, desde que ele seja reelegível e desde que haja desincompatibilização no prazo de até 6 meses antes da data das eleições. Então, respondendo a nossa pergunta, em 2022, Michele Bolsonaro pode concorrer à presidência da República? Pode. Bolsonaro está no seu primeiro mandato, mas ela só poderá concorrer para a presidência da República desde que Bolsonaro renuncie ao seu mandato até 6 meses antes da data das eleições, desde que Bolsonaro faleça até 6 meses antes da data das eleições, ou desde que ele se afaste definitivamente, por qualquer outra razão, se afaste definitivamente do seu cargo de presidente da República. Com isso, eu e você encerramos a análise da nossa súmula 6. Eu estou muito feliz e agradeço a sua audiência. Então, repito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo e de compartilhar. Mas Deus te abençoe e a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.